Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, nós vamos falar então do resumo do livro Vai Cuidar da Tua Vida, do Pablo Marçal. É um livro que verdadeiramente me surpreendeu e abriu portas para novos conhecimentos, para novas buscas. Uma coisa que eu tenho comigo é que eu não escolho o livro é que me escolhe. Como assim? Você tem que se abrir para o aprender, se abrir para o crescer, para ter um desenvolvimento pessoal. E quando você faz isso, você será atraído para aquilo que você precisa conhecer no momento. A Bíblia diz que Deus revela coisas que nós não sabemos todas as vezes que nós o buscamos. Então nós devemos buscá-lo de todo o coração para que Ele nos revele aquilo que nós ainda não conhecemos. Então nós declaramos a Deus que queremos melhorar como seres humanos e isso faz com que Deus nos encaminhe para os lugares onde nós precisamos conhecer coisas que ainda não sabemos para nos desenvolver como pessoa em tudo aquilo que nós decidimos nos desenvolver. Então é por isso que eu posso dizer para vocês com clareza, porque eu já vivi isso inúmeras vezes. Eu não escolho o livro é que me escolhe, tá? Então vamos lá. Bom, o livro começa contando a história do Pablo Marçal querendo um brinquedo na sua infância, que é um Tamagotchi, aquele bichinho virtual, não sei se é assim que fala, e ele pede pro pai, e o pai fala para ele que não vai dar o brinquedo para ele, que se ele quiser ele vai precisar trabalhar para conquistar o brinquedo, e ele vai trabalhar vigiando carros, ele ganha R$18, e ali ele usa esse dinheiro para comprar o brinquedo que ele queria. Naquele momento foi implantado dentro do Pablo Marçal o entendimento de que tudo aquilo que ele quer na vida, ele terá que se esforçar, e que se ele se esforçar, ele vai de fato alcançar. Um ótimo ensinamento aí para uma criança, né? Que se entender isso, ela nunca vai ficar mendigando e esperando os outros darem as coisas para ela, mas ela vai entender que o esforço dela vai levá-la para aquilo que ela quer conquistar. Então, ele declara no livro que quando você entende que você precisa cuidar da tua vida, na verdade você está se amando. Quando você se ama, você se cuida. Todo aquele que se cuida, se ama. Então, o amor, ele é a chave para o crescimento de todo ser humano. Jesus ensinou para nós, ame a Deus, ame ao próximo e se ame. Se você de fato quer agradar o Senhor. Então quando você entende que a chave de tudo aquilo que você quer alcançar está ligada ao amor, você se liberta do ódio, da falta de perdão, da angústia. Tudo aquilo que está longe do amor, tudo aquilo que te afasta do amor, você vai abandonar a tua vida para que você cresça como ser humano. Porque você entendeu que o crescimento está inteiramente enraizado no amor. Todo evangelho, ele traz como base o amor. Então quando você cuida da tua vida, deixa de cuidar da vida dos outros, mas foca mais em desenvolvimento pessoal, você está mostrando para Deus que você está se amando. E a maneira que você se ama é a maneira que você transborda também no outro. Ame ao próximo como você se ama. Então se amar te ajuda a amar o próximo. E te amar, e se amar e amar o próximo também te ajuda a amar mais a Deus. Porque Deus ama pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou teu Filho para salvar pessoas, cuidar de pessoas. Então o Evangelho, tudo aquilo ligado a Deus tem como base o amor. A Bíblia diz que todos os mandamentos da lei se resumem em uma coisa: ame a Deus, ame ao próximo e se ame. Então o amor é a chave de libertação de tudo aquilo que ainda te aprisiona na vida. O livro, ele é bem dinâmico, então ele vai trazer atividades para você realizar. Então não é um livro que você vai só ler, você vai ler e é convidado a executar essas atividades, beleza? Vamos adiante, tem bastante coisa para falar aqui, mas vamos embora. A ideia de você ver um resumo de um livro não é você querer, eu só quero ver o resumo para me entender o que eu quero e encerrar. Não, o resumo de um livro, na verdade, é o contrário, é para despertar em você a curiosidade de também ler o livro, ou ouvir o livro. No caso, eu ouvi através do canal da Rachel Cabral que eu falei para vocês. Então, a ideia de você ver esse vídeo de resumo não é você ter preguiça de buscar o teu conhecimento. Não, entenda que o conhecimento é a chave da libertação. Você não pode ter preguiça de buscar conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então corra para o conhecimento. O que aprisiona as pessoas é a ignorância. Toda vez que você gasta tempo buscando conhecimento, isso é libertador para você. Isso te desenvolve como ser humano. Então entenda isso de uma vez por todas e não fique só nas minhas palavras. Vai você ler o livro, vai cuidar da tua vida para que você consiga tirar as tuas próprias conclusões. Porque aquilo que eu estou trazendo para vocês como um resumo, na verdade é na ótica daquilo que eu entendi. Mas talvez você leia e entenda coisas diferentes de mim. Você consiga uma interpretação diferente, um crescimento diferente. Então não fique preso no conhecimento do outro. Vá você pagar o preço e buscar conhecimento. 3 coisas que o livro pede para você dominar na vida é a tua língua, porque todas as vezes que você usa a sua língua de forma errada, você está se amaldiçoando. Toda vez que você fala mal de alguém, você está fazendo mal para si mesmo. Outra coisa que o livro te pede para controlar é os teus impulsos sexuais,
porque aquele que não domina os seus impulsos sexuais é escravo deles, e a energia sexual é uma energia que pode ser usada para o crescimento pessoal, mas pessoas que estão escravizadas em moralidade sexual, pornografia, masturbação, etc., não conseguem entender isso, porque isso atrai improdutividade. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto. E por último, o livro pede para você tomar cuidado sobre o que você se alimenta. Você é o que você come. Então esses 3 pontos o livro trata muito bem. Controle sua língua, controle seus impulsos sexuais e controle a tua alimentação. Não só física, mas também a alimentação da alma, que são os seus conhecimentos, e a alimentação espiritual, que é a tua busca por Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual. Jesus disse a Satanás no deserto: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra divina. O que é que Jesus estava dizendo? Eu não dependo só de alimentos carnais, mas eu dependo também de alimentos espirituais. E o melhor alimento espiritual é a palavra de Deus. Então você precisa filtrar os teus alimentos, a tua língua e os teus impulsos sexuais para que você de fato desenvolva como pessoa. Não gaste a sua energia pensando em problemas que você não pode resolver. Todo pensamento é gasto de energia. Então você entendendo isso, você não vai desperdiçar energia. Ficar pensando demais em coisas que você não pode resolver vai fazer você ter um gasto de energia que não volta e que não vai te produzir absolutamente nada. Então não faça isso com você mesmo. Não gaste energia preocupado com coisas que você não tem condição de resolver hoje, agora, neste momento. Uma pré-ocupação, ou seja, eu estou me ocupando de forma premeditada. Antes que esse problema chegue, eu já estou ocupando a minha mente com ele. Isso não é sábio, isso não é inteligente, isso não é legal, isso não vai te levar para lugar nenhum. Só vai implantar em você ansiedade, um sentimento que te afasta dos teus propósitos, te afasta do cuidar de você mesmo. Pessoas que vivem ansiosas não conseguem produzir e se conectar ao que está acontecendo no momento. Isso faz com que elas percam o resultado, porque está gastando energia de forma errada. O livro vai tratar de forma rasa sobre o assunto PNL. Eu estudei um pouquinho sobre isso, mas vou me aprofundar. PNL, para quem não sabe, é programação neurolinguística, a forma que o teu cérebro se comunica. Se você não souber controlar os teus pensamentos, você vai ser uma pessoa que sempre vai estar aprisionada, ou no passado, ou no futuro, e nunca vai estar conectado com o que está acontecendo no momento. E a falta de conexão com o momento faz você não ter resultados na sua vida. Então, quer cuidar da tua vida? Se conecte com o presente. Tem um livro muito bom que eu li sobre isso, que chama O Poder do Agora. Livro sensacional, recomendo muito. Se eu não me engano, o escritor se chama Eckhart Tolle. Vale muito a pena esse livro, viu? O Poder do Agora, recomendo demais, para você se livrar de toda a depressão e de toda a ansiedade. Então se conecte com o presente, se conecte com o momento, e para isso você precisa entender como funciona o teu cérebro, qual é a linguagem do teu cérebro, o que é PNL, Programação Neurolinguística. E o livro fala disso de forma rasa e te convida a se aprofundar no assunto, algo que eu vou fazer, mas eu estou fazendo outra coisa no momento que depois eu vou abrir para vocês também, beleza? Distribuição de tempo. O livro, ele trata que você deve distribuir o seu tempo da seguinte maneira: 10% gasto no passado, para você olhar para os teus erros e não repeti-los, 10% só. 20% gasto no futuro, tentando imaginar o futuro que você almeja, e 70% da sua energia deve ser gasta no agora, no presente. As sementes que você planta hoje vão determinar onde você vai chegar amanhã. Então, toda a tua energia, a maior parte da tua energia deve ser gasta no agora. Pense em você como se você fosse o teu celular. Você acabou de carregar o teu celular. 100% de energia. Então, é a mesma coisa que acontece conosco quando a gente acorda. A gente está com 100% de energia. Agora, nas horas seguintes, você deve mirar, direcionar, disciplinar como você vai gastar essa energia, para você não desperdiçá-la. Eu sou professor de educação física, então eu sou professor em uma sala de musculação. O que eu falo para os meus alunos? Cada repetição que você faz em um exercício, cada série, cada respiração, cada concentração, cada carga que você coloca no exercício, tudo isso gera gasto de energia. Se você quer de fato ter resultado no teu treinamento, você deve direcionar esse gasto de energia para ele não ser desperdiçado. Então tem pessoas que vêm para a academia, descansa demais mexendo no celular, faz o exercício errado, só que em tudo isso ela já está gastando energia, e esse gasto de energia está sendo desperdiçado. Então o livro está falando isso para você: não gaste a tua energia de forma errada, gaste de forma consciente. 10% de passado, 20% de futuro e 70% conectado no agora, para você semear de forma correta, para você viver aquilo que você almeja. Por isso que o presente se chama presente. A vida é um presente de Deus, não desperdice. E a vida é o que você tem agora, neste momento. O seu momento agora, se você está vendo esse vídeo, é ouvindo as palavras que eu estou te entregando. Você não pode ligar esse vídeo e ficar pensando em outras coisas. Não, gaste a tua energia se conectando verdadeiramente com o momento, e isso vai fazer toda a diferença em você. Vamos lá. Falando das 3 áreas agora de uma forma mais profunda: controle da língua, impulsos sexuais e o que você se alimenta. Domine seus impulsos sexuais.
eu já fui um cara viciado em pornografia, e o que eu vim a entender depois, futuramente, andando com Deus, pornografia vai te tornar improdutivo. Toda pessoa que se alimenta de pornografia, ela fica presa a este mundo pornográfico, a este mundo de imoralidade sexual. Então, um homem preso à pornografia, quando ele se aproxima de uma mulher, ele nunca consegue fazer uma amizade sincera. O tempo todo ele está com segundas intenções na mente. Então ele não consegue se conectar de fato com uma pessoa de forma saudável. O tempo todo ele está com pensamentos impuros. Passa uma mulher na rua, ele não consegue controlar os seus impulsos sexuais. Ele não consegue olhar para aquela mulher sem sentir desejos imorais. Essa pessoa não consegue produzir. Porque ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, talvez ele precisa criar algo, só que ele não consegue, porque a mente dele está o tempo todo conectado àquelas imagens impuras das quais ele está constantemente alimentando a mente dele. Talvez a pessoa não tenha desejos impuros sexuais, porque ela não tem uma vida imoral, mas ela tem um sentimento compulsivo de se conectar com alguém. Muitas vezes as mulheres, por serem mais sentimentais e emocionais, são arrastadas por essa falta de controle. Isso faz com que elas abrem portas para que homens que só querem se aproveitar delas entrem na vida delas, as usem para também alimentar os seus desejos imorais e depois as abandonem, porque eles entendem que aquela mulher é uma presa fácil porque ela não controla os seus impulsos sexuais. Então, para você não ter uma mente doentia, você precisa aprender a controlar os teus impulsos sexuais. Ao invés de você gastar a tua energia com impulsos sexuais, gaste a tua energia se desenvolvendo como pessoa. O desenvolvimento pessoal é o mais importante, porque quanto mais você se desenvolver como pessoa, melhores serão as pessoas que você vai atrair para a tua vida. E você não pode ficar gastando energia com outro. Não, Deus criou o casamento. Você precisa se relacionar matrimonialmente com uma única pessoa. E toda energia sexual que você precisa gastar deve ser gasta apenas com uma pessoa. Você nasceu para ser de uma pessoa. Hoje eu sou casado, já sou casado há 12 anos. Toda a minha energia sexual eu preciso gastar com a minha esposa. E a minha esposa, toda a energia sexual dela precisa gastar comigo. Eu pertenço a ela e ela pertence a mim. Eu não posso ficar pensando imoralmente sobre outra mulher. Jesus fala, se vocês pensarem em outra pessoa com desejos impuros no coração, você já cometeu adultério. Então você já está gastando uma energia que não pode ser gasta dessa maneira. Então controle seus impulsos sexuais. E você que é casado e não está tendo uma vida sexual saudável, sente com o teu cônjuge e converse com ele sobre isso. Vocês precisam organizar essas coisas. Porque o adultério pode estar entrando no teu casamento, seja através da imoralidade sexual, da pornografia. Então cuidado. Concentrem-se em gastar energia somente um com o outro. Consertem essa área, porque neste momento vocês se tornam uma só carne. Quando o casal não tem uma vida sexual saudável, eles não estão falando como uma unidade, eles estão se vendo como seres individuais. E se ver como seres individuais faz com que essa família não prospere. Porque a Bíblia ensina, casa dividida não prospera. Quando há unidade, esses dois conseguem progredir e avançar. Então vocês precisam falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento. E a forma do homem e a mulher fazer isso é tendo uma vida sexual saudável. Belezinha? Pessoal, poderia falar muito mais sobre essas coisas, mas, enfim, vamos adiante, senão a gente não completa. Tudo isso está no livro Vai Cuidar da Tua Vida. Domine sobre o dinheiro também. A Bíblia diz, não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou você serve o outro. Então, o livro, ele trata de uma forma assim, o dinheiro, ele é ótimo escravo, mas péssimo senhor. Todos aqueles que se escravizam atrás do dinheiro nunca vão alcançar uma plenitude de vida, porque nunca será o suficiente. Então, você é chamado a dominar sobre o dinheiro. E eu quero te ensinar uma prática aqui que muitos não entendem, mas que vai te ajudar a se libertar da escravidão do dinheiro. Eu estou falando de dízimo e oferta. Dízimo e oferta vai te libertar da escravidão. Porque quando você entende que todo o dinheiro que cai na sua mão, toda a primícia dele tem que ir para Deus, faz com que você entregue as suas finanças a Deus. E está mostrando para o demônio que atua nessa área, que é mamon, de que Deus é o principal. Deus é o Senhor do teu dinheiro. Deus é o Senhor das tuas finanças. Então não se escravize por dinheiro. Domine sobre o dinheiro. O dinheiro não é o teu senhor, ele é o teu escravo. E todos os senhores que tiveram escravos, eles pensavam em forma de reproduzi-los. Porque quanto mais escravos você tiver, menos mão de obra você vai ter que desempenhar. Então nós temos que gastar o nosso dinheiro de forma que eles sejam investimentos. Ele vai, mas ele volta com outros. Parar de desperdiçar dinheiro, mas usá-lo de forma consciente, fazendo bons investimentos. O livro trata também um pouquinho sobre bloqueios mentais. Bloqueios mentais são experiências que você teve na vida, geralmente com pessoas, geralmente dos seus 7 aos 14 anos, e esses bloqueios mentais criaram em você um comportamento, e este comportamento impede você de avançar como pessoa, como ser humano. Então, compreenda o seguinte, você é chamado a desbloquear.
a ressignificar esses pensamentos. A Bíblia fala, renove a tua mente. Renove os teus pensamentos, mude a tua maneira de pensar sobre aquela situação que aconteceu, porque se você continuar preso à velha maneira de pensar, isso vai influenciar nos teus resultados hoje. Lembra, gaste só 10% com o passado, trazendo uma ressignificação sobre ele, sobre episódios que você viveu e que hoje você carrega uma mentalidade sobre isso, mas você é convidado a renovar os teus pensamentos. Então você tem que se livrar dos seus bloqueios mentais. Eu estou correndo aqui porque eu estou no trabalho, eu estou no meu horário de intervalo e eu tenho hora para voltar. Então, se eu não conseguir completar todo o livro agora, depois eu vou fazer um outro vídeo, talvez eu esteja com outra roupa, em outro ambiente, mas eu vou fazer o resumo deste livro aqui, beleza? Um livro trata de uma forma muito interessante, ele fala, pare de perdoar as pessoas. A gente tem que ficar o tempo todo perdoando pessoas porque nós criamos expectativas sobre as pessoas, e isso é errado. Não espere nada das pessoas, ou espere somente o pior. Isso nunca vai ficar te machucando, te magoando, te bloqueando com pessoas, quando você entende que pessoas são falhas, e elas vão errar com você. Então não crie expectativas sobre pessoas. Pare de perdoar as pessoas, pare de criar expectativas sobre pessoas. Dê a elas a oportunidade de errarem com você. E quando elas fizerem isso, você vai dizer, tudo bem, você já está perdoado, eu não estou me esforçando para te perdoar, porque eu já te perdoei. Eu já espero o pior de pessoas, porque pessoas são isso, falhas, têm qualidades e defeitos. Então, quanto antes você entender isso, menos você vai se machucar com pessoas. Eu tento evoluir nesse sentido. Muitas vezes chega alguém e fala, olha, fulano falou mal de você, olha, esse crânio está tentando puxar o teu tapete. Quando você aprende a não guardar mais rancor, mágoa das pessoas, você se liberta disso, e dessa forma você é livre. Você não carrega mais as pessoas. Bom, vamos lá. Outro ponto que é importante você entender é que há momentos que você precisa se impor, há momentos que você precisa explodir, há momentos que você vai ter que deixar os teus defeitos aflorar. Por que isso? Porque toda vez que você quer ser perfeito demais, você vai se machucar. Vai ter momentos que vão vir pessoas e elas vão se aproveitar de você, vão fazer aquilo que é errado com você, e você não vai ter coragem de se defender, você não vai ter coragem de se impor. E não fazendo isso, o que vai acontecer? Vai criar um bloqueio emocional em você. O tempo todo você vai ficar lembrando daquele episódio e vai falar, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, porque você não se permitiu fazer no momento. E entenda, não tem nada de errado com isso. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, teceu um chicote e bateu nos cambistas que estavam ali, transformando o templo de Deus em lugar de comércio. Ali Jesus não estava cometendo pecado, Jesus estava se impondo. Há um outro momento que eu acho muito interessante, onde a Bíblia diz que Jesus viu uma multidão seguindo ele. E ele olhou para aquela multidão e falou, olha, vocês não estão andando comigo porque querem meu ensino, mas é porque vocês viram eu multiplicar pão e peixe, comeram, encheram a barriga, se fartaram, e agora estão querendo andar comigo só para isso, para ficar enchendo a barriga. E Jesus deixou bem claro, eu não quero esse tipo de pessoa comigo. E a Bíblia diz que essa multidão foi embora. E depois que toda essa multidão foi embora, ele olhou para os seus 12 discípulos e falou, vocês também não vão embora? E aqueles 12 disseram, para onde iremos, Senhor? Aliás, o apóstolo Pedro disse, para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então Jesus queria os de verdade com ele, queria aqueles que verdadeiramente entendem a missão. E não pessoas que se aproveitam, não pessoas que só querem usá-lo. Então você também precisa ser assim, eu preciso ser assim. Nós não podemos deixar as pessoas entrar na nossa vida e fazer o que quiser. Nós temos que nos impor, deixar muitas vezes os nossos defeitos também falar por nós. Não tente ser perfeito, só existe um perfeito, que é Jesus Cristo. Então muitas vezes deixe esse lado explodir, para você não criar um bloqueio emocional. Saiba se impor. Não precisa ser sem educação, não precisa subir o tom de voz, mas precisa se posicionar. Precisa deixar bem claro para a pessoa, você não vai entrar na minha vida e destruí-la, porque eu já tenho uma ciência de quem eu sou em Cristo Jesus e vou preservar isso a todo custo. Independente se o outro vai ficar feliz ou chateado com isso, eu não estou aqui para agradar pessoas, mas eu estou aqui para agradar a Deus. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Porque isso é libertador. É algo que eu vivo e executo na minha vida e realmente muda tudo. Uma das formas de você bloquear o teu medo é tendo pensamentos ridículos. O livro ensina isso, eu já tinha visto o Pablo Marçal falar sobre isso. Funciona da seguinte maneira, quando você estiver com medo, aterrorizado, na verdade toda aquela realidade de terror ela só existe na tua mente. Porque quando a gente deixa a mente vagar, a mente vazia, que é a oficina do diabo, como diz, né? Ela sempre vai te levar para um futuro de derrota. Às vezes você, vamos supor, você atrasou o trabalho. Aí você acorda, atrasei o trabalho, beleza, tem um problema para resolver. Mas a sua mente vai começar a levar para coisas piores. Aí você atrasou o trabalho, vai chegar lá, seu chefe vai estar ruim, vai estar bravo com você, você vai ser demitido, aí você vai ter que morar na rua. Vai começar a acontecer um monte de pensamentos negativos o tempo todo. E se você não frear isso, você vai se alimentar desses pensamentos. Então, como frear isso? Crie pensamentos ridículos. Vou contar uma história para vocês. Uma vez que eu estava estudando sobre isso, eu cheguei na academia e tinha vazado água, aí estava cheio de água na academia. E aí eu comecei a refletir. Falei, nossa, eu tenho que chegar e começar a secar tudo. E na hora minha mente já veio e trouxe um pensamento negativo, porque eu vim me alimentando de pensamentos positivos. Vai dar tudo certo, o dia vai ser bom, o dia vai ser maravilhoso. Quando eu abri a academia estava cheia de água.
E aí, ao invés de eu começar, droga, nada dá certo na minha vida, não. Eu peguei e criei um pensamento ridículo. Quando meu pensamento jogou, aí, ó, tá aí seu diabão, olha aí, tá cheio de água. Aí eu pensei comigo um pensamento, isso aí não é nada, lá em cima vai ter uma piscina de merda pra limpar. E aí eu dei risada da situação e acabou o pensamento negativo. Então nós somos convidados a descomplicar a maneira de pensar sobre as coisas. Crie pensamentos ridículos. Quando você tiver pensamentos de medo, pensamentos negativos, você tem que bloquear isso, porque a tua mente te controla. Então você só tem que ter bons pensamentos. E uma forma de bloquear os pensamentos negativos é criando pensamentos ridículos. Não tente se encaixar ao padrão das pessoas. Não tente agradar pessoas. As pessoas sempre vão te ver pela ótica delas. Então, o que o livro te convida a fazer? Pense ainda pior de você do que o que as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, esse fulano é ruim, não sei o quê. E você fica todo ofendido. Não, eu não sou ruim, não, eu não faço isso, não. Não. Se posicione de uma forma diferente, fala assim, eu sou muito pior do que você imagina. Isso que você descobriu não é nada. Se você descobrisse de fato quem eu sou, você se assustaria ainda mais. Eu sou muito pior do que você imagina. E de fato somos. Tudo que nós criamos perante a sociedade é uma máscara, é uma aparência que a gente quer criar. A gente tem medo de mostrar os nossos defeitos. A gente se ofende porque muitas vezes a gente acha absurdo a pessoa pensar aquilo de você, mas não, para com isso. Você não é perfeito e nem tente carregar esse fardo porque você não vai suportar. Então olha para as pessoas e fala, eu sou muito pior do que isso, você não tem ideia. Isso que você descobriu não é nada. O medo te impede de agir, o medo te impede de produzir, o medo te impede de avançar. Então a Bíblia diz que aquele que não está aperfeiçoado no amor, ele não consegue se livrar do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então está na hora de você se libertar de todo e qualquer medo. Medo de não agradar as pessoas, medo de fracassar, qualquer medo, você é convidado a se libertar disso o quanto antes. Bloqueios emocionais e assim por diante. Todo medo. O livro trata que pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é uma mente empobrecida, uma mente que não produz. Você é convidado a produzir. O dinheiro ele pode facilmente vir para as suas mãos quando você se torna uma pessoa produtiva. Faltou dinheiro, o que eu posso fazer? Você vai criar uma alternativa. Lembra da historinha do Tamagotchi? É isso. Ele queria o brinquedo, ele não tinha o dinheiro, ele criou o dinheiro. O dinheiro ele se cria. Ele fala que pobreza é resistência, riqueza é algo natural. A riqueza vem para nós de forma natural quando você entende isso. A escassez é uma resistência da nossa parte de não entender que Deus é o dono do ouro e da prata e que Ele pode o tempo todo trazer dinheiro para nós, desde que estejamos abertos para recebê-lo e sejamos produtivos. A Bíblia diz sobre esforço, esforça-te, tem de bom ânimo. O céu é conquistado por esforço. Então o esforço ele faz parte do ser humano. De nada adianta nós cruzarmos os braços e achar que as coisas vão acontecer. Quando a situação vier, quando a dificuldade chegar, cria uma estratégia, cria uma maneira, drible ela e segue a tua vida. Pobre é aquele que não sabe produzir, porque todos os que sabem produzir vão fazer de alguma forma para resolver esse problema. Eles não vão ficar presos, eles vão tentar criar uma estratégia para sair daquilo. Erre inúmeras vezes na vida, mas nunca na mesma coisa. Os seus erros, eles te ensinam, os seus erros, eles te fazem crescer. Quando você entender isso, você não vai ficar se cobrando do erro. Errei, nossa, eu sou horrível, sou péssimo. Não, errou, aprenda com esse erro e segue a tua vida. Lá na frente você vai ter mais erros, mas nunca na mesma coisa. Ficar errando na mesma coisa vai fazer você andar em círculos. Não faça isso com você. Errou, aprenda com o teu erro. Não erre mais naquilo. Erre em outra coisa, mas não naquilo. Erre inúmeras vezes, porque nós vamos errar, nós vamos falhar. Isso é normal. E uma coisa que o Pablo Marçal fala, o meu sucesso é a soma das minhas falhas, a soma dos meus erros. Não tenha medo de errar, mas tenha medo de errar na mesma coisa. Ele declara que não existe um empresário bem-sucedido que não tenha falhado e não tenha errado. Só que ele não desistiu nos erros, ele não parou no erro, ele errou e continuou, ele errou e continuou, ele errou até acertar, até dar certo, até funcionar. Então, não fique paralisado nos seus erros. Pare de admirar as pessoas. Quando a gente fica admirando alguém, babando ovo para alguém, a gente só fica vivendo pelos resultados dela. Mas você é convidado a apresentar os seus próprios resultados. Vamos supor, se eu ficar admirando o Pablo Marçal, sigo o rede dele, sigo as palestras dele, fico o tempo todo ali olhando para ele e não produzo os meus resultados. Automaticamente isso faz com que eu sempre esteja abaixo dele. E ele te convida a não fazer isso. Não fique admirando. Admirar é como se fosse você ficar, nossa, vislumbrando aquilo. Não é para fazer isso. É para você respeitar e honrar, mas não ficar admirando. E ele falou algo que é muito interessante. Ele falou, não admire nem Jesus Cristo. Como assim? Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Quando você fica só admirando as obras de Jesus, isso vai fazer com que você não produza as tuas. Mas ele mesmo declarou, vocês farão obras maiores do que eu. Só faz obras maiores do que Jesus aquele que não fica só admirando ele, mas aquele que age. Eu tenho uma coisa comigo, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu falo muito para Deus. Eu não quero só ficar vendo a história desses homens, eu quero viver as minhas histórias. Eu quero viver os meus milagres. Eu quero ter os meus testemunhos. É necessário que nós queiramos isso, parar de ficar só admirando as pessoas, mas tomar de fato uma decisão. O livro também te chama a estudar física quântica. É um assunto no qual uma vez eu estudei, fala sobre a lei da atração. É muito interessante, é muito legal. E o livro indicou uma pessoa chamada Hélio Couto. Comecei a ver um pouquinho os vídeos dele, me interessei, achei legal e estou me aprofundando nisso. Mas
funciona assim, você vive uma frequência, você libera energias positivas e negativas, você atrai aquilo que você libera. Então, quanto mais negativo você é, mais negatividade você vai atrair. Quanto mais positivo você é, mais positividade você vai atrair. De certa forma, a Bíblia sempre ensinou isso. Olha o que Deus falou para Abraão: Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, você colhe o que você planta. Se você é um abençoador, você colhe bênção. Se você é amaldiçoador, você colhe maldição. Só que Deus deu uma direção para Abraão: mas seja tu uma bênção. Quem quer viver bênção é abençoador. Quem quer viver coisas boas, faz coisas boas. E assim por diante. Tudo que você colhe é o que você planta. A semente você escolhe, mas a colheita não. A colheita é uma consequência. Quem me ensinava isso é um pastor querido que me pastoreou, me disciplinou. E ele sempre falou isso: a semente você escolhe, a colheita não. Então escolha bem as suas sementes. Escolha bem em que frequência você vai entrar. Seja uma pessoa positiva, de pensamento, de ação, de coração. E dessa forma você sempre vai atrair o bem para a tua vida. E controle a tua língua. Não faça fofoca, não fale mal das pessoas. Isso atrai também maldição para você. Quero encerrar. Não vive reclamando, porque quem reclama fica repetindo o clamor errado. Então não viva reclamando, não vive se magoando. Pare de carregar as pessoas na sua vida, perdoe, libere perdão, se livre disso. Se livre desses fardos que bloqueiam a tua vida, bloqueiam as suas emoções, bloqueiam seus resultados. Uma mágoa é uma má água que você bebe todo dia. Reclamar é uma repetição de um clamor maldito que você traz todo dia. Então para com isso imediatamente, para que você de fato colha bons frutos e bons resultados. Outra coisa que o livro trata também, que eu achei interessante, é que tudo aquilo que nós queremos realizar na vida, nós devemos fazer em secreto, sem contar nada para ninguém. Por que isso? Porque às vezes você pode ter uma ideia muito boa, uma ideia próspera, e você contar para alguém e essa pessoa passar na tua frente e prosperar com a tua ideia. Ou outra coisa que pode acontecer é que durante você estar falando ali, todo empolgado, né, todo motivado a fazer, isso já vai liberar em você um hormônio da saciedade. E esse hormônio da saciedade vai fazer com que você congele os planos. Ali você já vai se sentir satisfeito só de ter falado e não realizado. Então, uma coisa que eu também já aprendi na minha vida: realize primeiro e depois mostre só suas realizações e não seus projetos e seus planos. Porque ao apresentar os seus projetos e seus planos, você pode ser prejudicado. Também com pessoas negativas que vêm e te esfriam contando coisas que são objeções. Ah, mas não vai dar certo, ah, mas não funciona e tal. E pum, você perde o plano, perde o projeto, perde aquilo que talvez você prosperaria e mudaria de vida com aquilo que você tinha programado. Então faça, mas faça em silêncio. Pessoal, eu vou encerrar aqui. Teria mais coisas para dizer, mas eu acho que já deu para você ter uma ideia do que o livro trata e, sinceramente, vale muito a pena você pagar o preço de ler esse livro. Gostei bastante. Eu vou me aprofundar mais agora em física quântica. É um assunto que eu já estudei, que eu gostei, que eu me interessei há muitos anos atrás e, como eu disse para vocês, eu não escolho o que eu quero. O Criador me guia para aquilo que eu preciso. Então, ele me guiou para o livro do Pablo Marçal. O Pablo Marçal agora está me guiando para a física quântica, para a PNL, e eu vou me aprofundar nesses assuntos porque eu acho super interessante, acho super válido. A Bíblia, de forma direta ou indireta, ela sempre falou sobre essas coisas. É nós que não conseguimos captar, porque muitas vezes estamos carnais. A Bíblia fala que coisas espirituais você só consegue compreender no espírito, e coisas carnais só consegue compreender na carne. Então, quando você quer ser um ser mais espiritual, você precisa se tornar cada vez uma pessoa mais espiritual. O espírito e a carne lutam, e você tem as obras da carne e o fruto do espírito. Quanto mais espiritual você for, mais você entenderá coisas espirituais. E quanto mais carnal você for, mais você se alimentará de coisas carnais. E é interessantíssimo que esse mesmo Hélio Couto, eu já comecei a ver algumas coisas dele, ele falou algo interessantíssimo: quer se tornar mais espiritual? Ame mais. Quanto mais você aprender a amar de forma incondicional, amar aquele que te persegue, amar aquele que quer o seu mal, amar de fazer o bem para o próximo, amar de se cuidar, amar de colocar Deus como prioridade, mais espiritual você vai se tornar. Então faça isso, ame mais, se cuide mais, se desenvolva mais para você atrair pessoas desenvolvidas para você, e dessa forma eu tenho certeza que nós teremos um 2026 maravilhoso. Foi um ótimo livro, vale muito a pena ler, recomendo para você. E deixa aí seu comentário do que você achou desse resumo de livro. Eu vou fazer mais isso assim que Deus me guiar para o próximo livro. Eu não sei qual vai ser ainda, mas que Deus abençoe você. Espero que tenha sido de grande valia, que você tenha crescido e aprendido algo com esse resumo, e algo que eu amo muito fazer na vida é ensinar. Então para mim isso é um grande prazer. Se tiver uma visualização aqui, essa única pessoa fala: olha, falou comigo, meu resultado já está feito. Eu não preciso ter milhões de visualizações, mas eu quero de fato ser usado para libertar uma alma que está escravizada nas coisas erradas, para ela viver verdadeiramente a vida abundante que Deus promete a todos. Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus. Até mais. Um forte abraço. Tamo junto.